pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de A Musa dos Pesadelos, livro continuação e finalização da duologia do Um Estranho Sonhador da Laini Taylor. Esse vídeo vai ser feito de uma forma bem diferente do que eu costumo fazer aqui pra vocês. Eu vou fazer uma primeira parte sem spoilers, falando de uma forma geral o que eu achei da história e da duologia, e depois eu vou citar detalhes da história, detalhes que me incomodaram da história, então terão spoilers. Mas pode ficar tranquilo que eu aviso quando eu for começar a falar desses detalhes. Mas antes eu já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo e deixar o seu like aqui nesse vídeo e o seu comentário. Isso é muito importante, é através da interação de vocês, que é através do like e do comentário, que o YouTube entende que esse vídeo, que esse conteúdo é interessante e indica então para outras pessoas que consomem vídeos sobre literatura assim como nós. E se vocês forem comprar alguma coisa no site da Amazon, se o fizerem através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e vocês não pagam nada mais sobre isso. Eu li Estranho Sonhador, eu acho que foi em março ou abril de 2020, e eu gostei muito. Foi um dos primeiros livros mais longos, assim, com mais de 400 páginas, que eu li no Kindle Unlimited, e eu gostei demais da leitura, mesmo a Laini Taylor tendo um estilo mais descritivo, né, em que ela para descrever mais a roupa que o personagem tá usando, a aparência do personagem, o cenário principalmente, ela descreve muito o cenário, as cores, os cheiros, as sensações do que o lugar tá passando pros personagens. Eu gostei muito da história, eu gostei muito de ter conhecido esse universo da autora e de ter conhecido a escrita da autora, porque até então eu nunca tinha lido nada dela. E quando eu descobri que era apenas uma duologia, eu fiquei mais feliz ainda. Porque assim, fantasias costumam às vezes ser trilogias ou quadrilogias e às vezes séries com vários livros. E a gente aqui no Brasil acaba muitas vezes ficando sem as continuações, porque as editoras acabam algumas vezes abandonando as séries pelo meio. Então, quando é só uma duologia, deixa a gente mais feliz, porque é menos história para ler, tem uma conclusão mais rápida e há menos chance da editora abandonar a série. Já em A Musa dos Pesadelos, esse estilo descritivo da autora me incomodou, porque ela parava muito para descrever coisas entre cenas de ação. Então a gente estava tendo uma cena de ação, uma cena tensa, e ela parava para descrever o cenário. A gente estava tendo uma cena tensa, uma cena de luta, ela parava para fazer um flashback. E esse flashback era um flashback romântico, um flashback que não tinha nada a ver com a tensão que estava rolando na cena anterior. Então isso tinha várias quebras no texto pra mim, e isso foi muito, muito ruim pra mim. O destino dos personagens também, alguns destinos e algumas conclusões dos personagens me incomodou, me irritou, porque eu esperava que ela trabalhasse muito mais, principalmente de uma personagem específica, e não foi o que aconteceu. Infelizmente, ela passou muito rápido pelas conclusões, inseriu algumas coisas que foram novidade dentro desse segundo livro, foram coisas que não estavam no primeiro livro, personagens que não estavam no primeiro livro apareceram nesse segundo. É claro que, se você já leu o primeiro livro, é de se esperar que novos personagens fossem aparecer realmente no segundo, pela forma como o primeiro livro acabou. Porém, a forma como isso foi feita não me agradou. Eu não gostei. Do restante, toda a explicação do universo que ela deu, toda a mitologia do universo, os poderes dos personagens, eu gostei muito de toda a explicação, de toda a criatividade dela para desenvolver esse universo. De uma forma geral, eu recomendo muito a duologia, principalmente por causa do primeiro livro, apesar dele demorar um pouco para acontecer. A gente passa muito tempo na estrada acompanhando, então, o Estranho Sonhador, que é o Laszlo, e só depois, acho que mais da metade pra frente do livro, que a gente vai conhecer realmente a tal cidade mística, que é Lamento.
E é nesse momento que toda a fantasia do universo vem à tona. Porque até então a gente tem um pouco de realismo mágico, um pouco de misticismo, mas, assim, de uma forma geral, eu recomendo a duologia. O primeiro livro foi um 5 estrelas favoritado. Eu dei 4 estrelas pro segundo livro porque eu fiquei com muita dó de não ter gostado tanto quanto eu queria ter gostado. Mas agora, parando pra pensar, eu acho que eu reduziria 1 estrela, eu daria 3, mas tudo bem. Agora eu vou adentrar os detalhes com spoilers, então eu vou falar de coisas que aconteceram no livro A Musa dos Pesadelos e que de certa forma eu não gostei ou gostei. Após a queda da Sarai e que acabou matando ela, né, Laszlo ficou totalmente azul, se mostrou um ferreiro, então ele tem a capacidade de moldar o metal que eles têm lá, o metal mágico deles com o poder da mente. Né, ele seria um dos mais poderosos ali entre eles. E ele pega o corpo da Sarai e voa então pro Serafim. Chegando lá, a Mirna, que é a irmãzinha mais velha e mais nova deles, acaba então capturando o espírito da Sarai e tenta usar disso para manipular o Laszlo, para fazer com que ele a leve até Lamento para ela se vingar do Matador de Deuses, que é o pai da Sarai, e dos outros seres humanos. Isso só não acontece porque eles resolvem, então, dopar a Mina. Eles dopam ela com um líquido que fazia com que a Sarai dormia, para ela não ter pesadelos. E a Mina descobre que as mariposas dela não existem mais. Ela, ao morrer e virar um simples fantasma, ela perdeu a capacidade de adentrar o sonho das pessoas através das mariposas dela. Mas ela descobre que ela consegue fazer isso através do toque. E então a gente vai descobrir o porquê a Mirna é da forma como ela é, o porquê ela nunca cresceu. Ela continuou então com a aparência de uma menininha de 6 anos. Eu confesso pra vocês que eu gostei muito da explicação, eu achei muito complexo. A Mina, pra mim, ela era a personagem mais complexa ali de todo o livro. Eu tava muito curiosa pra saber o porquê ela tinha aquilo, porquê que ela era daquela forma como ela era. E descobrir isso pra mim foi muito legal. Eu gostei muito da explicação de que ela estava usando 100% do poder dela o tempo inteiro para controlar os fantasmas e poder garantir a sobrevivência das outras crianças, e por isso ela acabou deixando de crescer, porque ela não tinha mais força vital dentro do próprio corpo para conseguir crescer. Eu achei isso muito lindo, muito complexo, muito sofrido. Também achei muito legal descobrir que o amor que as babás sentiam pelas crianças, então pelas crias dos deuses, era na verdade o amor da Mirna, e não das babás. As babás, enquanto elas eram vivas, né, elas eram seres humanas, elas eram escravas e elas odiavam os deuses, assim como praticamente todos os seres humanos ali. Mas ao serem capturadas pela Mina, como a Mina precisava de pessoas que tivessem amor e compaixão e empatia e afeto pelas crianças para poder cuidar bem delas, ela substituiu a personalidade das babás pelo amor que ela mesma sentia pelo então seus irmãos de criação. Também gostei muito da parte das duas irmãs das gêmeas, né? Que é a Nova e a Cora. Achei muito lindo a história do pássaro, da aparição lá, né? Que era um pássaro, na verdade. E achei isso tudo muito legal. Gostei muito do poder da Nova, de ser uma pirata e de roubar o poder dos outros. Achei isso tudo muito legal. Mas assim, o que eu achei legal parou por aqui, porque agora eu só tenho reclamação a fazer. A forma como a Mirna foi salva, a conclusão da Mirna pra mim foi muito preguiçosa, muito superficial, e eu particularmente não gostei. Pra mim ela é a personagem mais complexa ali, e resolver essa complexidade da personagem talvez não tenha sido o intuito da autora, talvez o que ela escreveu tenha sido realmente o que ela tinha planejado desde o início, eu não sei. Eu confesso que não me convenceu e eu não gostei. Dizer que a raiva que ela sentia era, na verdade, a raiva que os fantasmas sentiam, e que isso passava pra ela e por isso que ela era uma personagem tão amarga da forma como ela era, não foi uma explicação razoável. A partir do momento que ela libertou os fantasmas para que ela não perdesse rapidamente os seus poderes, né, e acabasse não perdendo a Sarai também,
e de repente ela do nada, assim como um estalo, ela se vê livre de todo aquele ódio, de toda aquela raiva, de todo aquele rancor, sabe? Uma pessoa, uma criança que passou pelo que ela passou, que viu o que ela viu, que sofreu o que ela sofreu a vida inteira, de ter vivido com medo praticamente a vida inteira, pra mim foi uma explicação muito preguiçosa. Porque talvez fazer com que a Mina entendesse, né, que os seres humanos também estavam sofrendo, aquilo tinha sido uma reação de uma ação causada pelos pais dele, e ela tentar entender isso e tentar perdoar e sentir empatia pelo outro, talvez fosse tão difícil que a autora falou assim, vamos fazer isso aqui mesmo, mas assim, né, enfim, não me convenceu, eu não gostei. Agora sim, gente, para um estilo de narrativa tão descritivo, eu acho que ela perdeu muito tempo escrevendo o romance entre o Laszlo e a Sarai, e ela pincelou de uma forma muito rasa, muito superficial, a explicação sobre aquela magia, sobre a criação daquele mundo. A história que os serafins eram criaturas magníficas e que abriram um portal de um lugar para o outro. E aí esses seres de pele azul, que eu esqueci o nome agora, eles usaram desses portais para chegar até Lamento. Não foi muito bem descrita. Eu acho que ela podia ter perdido algumas páginas a mais num livro tão grande para ter detalhado isso de uma forma melhor. Eu não gostei, confesso que eu não gostei. E assim, o Shaquin, eu não lembro o nome do ferreiro, do pai ferreiro lá, o chefão deles, dos pele azul. Eles pra mim pareciam uma raça tão dominante, e aí de repente eles chegam num lugar onde nitidamente as pessoas não têm poder algum, nem poder de fogo, nem poder de arma, nem poder nenhum. Eles poderiam facilmente dominar todo aquele planeta, e aí eles vão e se fixam apenas em uma cidadezinha. Eu entendo que ele queria basicamente escravos, fabricar escravos, e que ele conseguiu isso, né, através das mulheres e dos homens daquela cidade, e eles vendiam os filhos deles como escravos. Só que assim, pra mim, ele parecia um personagem muito que quer muita coisa. Eu esqueci como é que se diz o nome agora pra isso. E que não se contentaria com pouco. Então, ter ficado todo esse tempo ali em Lamento, apenas com a cidade, pra mim pareceu um pouco pequeno. Agora falemos de Sarai. Eu confesso que eu detestei a conclusão dela. Eu detestei ela ter ficado ali em forma de fantasma, em forma de espírito. Eu detestei ela ter momentos românticos com o Laszlo. Eu detestei ela fazendo planos para o futuro e tudo mais. Ela morreu. Ela tá morta. Eu não sei como vocês pensam, mas pra mim ela deveria ir pra onde todos os espíritos vão depois da morte. Sabe? Deveria se eliminar com essa personagem. E no fim do livro, ela fala assim, olha, você tem que partir pra luz, minha querida. Partir para o outro lado, né? Esse é o destino de todas as pessoas mortas. Ela foi, sim, muito importante em vários momentos da história, principalmente para que a história andasse, para que a história caminhasse. Como o momento em que ela adentrou os sonhos, os pesadelos da Mina e da Nova e descobriu uma forma, talvez, de ajudar as duas, né, de formas diferentes. O momento em que ela permitiu que a aparição adentrasse dela e permitiu que a lembrança da Cora explicasse pra Nova tudo o que tinha acontecido, né, pra que a Nova deixasse, então, de fazer toda a maldade que ela estava fazendo e, enfim. Mas eu ainda acho que no final o destino certo dela, o destino correto dela era ela sim ter partido junto com os outros fantasmas. Então foi isso, pessoal. Foi isso que eu achei de A Musa dos Pesadelos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam de todos esses aspectos, de todos esses detalhes que eu comentei. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês, se é parecida com a minha ou não. Eu vou gostar bastante de conversar com vocês sobre isso. Essa é a primeira resenha que eu faço com spoilers aqui no canal, então eu espero que tenha sido legal me ouvir falar sobre isso, toda a minha indignação da história. Não se esqueçam de, antes de sair, deixar um like aqui no vídeo, isso é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E um beijo, até a próxima!